Olá, leitores da Rota 66 da Igreja Metodista Central em Goiânia. A nossa rota agora entra no livro de Marcos. O livro de Marcos é o 42º livro da Bíblia e é o segundo livro do Novo Testamento. Tem 16 capítulos e 678 versículos. E para entender esse livro, vamos entender um pouquinho sobre Marcos. Porque Marcos ele não foi um dos apóstolos de Jesus, aqueles 12 que caminharam com ele. Por exemplo, Mateus e João foram. Mas ele esteve presente em diversos acontecimentos importantes durante a vida e o ministério de Jesus. Ele provavelmente foi um dos 70 discípulos de Jesus e ele foi discipulado por Paulo e por Pedro. É o evangelho mais curto dos 4 evangelhos e quase tudo que é narrado nesse livro também é narrado no livro de Mateus ou Lucas ou ambos. O evangelho de Marcos, provavelmente é o primeiro evangelho que foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. E era um período em que Marcos estava em Roma com Pedro. Então acredita-se que esse evangelho de Marcos, ele foi escrito para documentar e transmitir as principais pregações que Pedro havia feito, já que Pedro havia morrido recentemente. Então isso ajuda a explicar as principais características desse livro, como por exemplo, esse evangelho ele não descreve a genealogia de Jesus, não descreve o nascimento, não descreve a vida de Jesus antes do ministério dele. Ele se inicia já com o batismo de Jesus, feito por João Batista no Rio Jordão. Então, logo no início, ele já apresenta Jesus como o Filho de Deus, já no primeiro versículo, dando esse tom evangelístico desse livro. Ele é o evangelho que ressalta e dedica mais tempo narrando os atos de Jesus do que os discursos dele. Aliás, esse é o evangelho que enfatiza a figura de Jesus como Salvador e a importância do seu sacrifício na cruz. O livro de Marcos, ele narra o início do ministério de Jesus, desde quando ele chamou aqueles 4 pescadores, Pedro, que até então era Simão, André, Tiago e João. E ele chamou para serem apóstolos. E aí ele já narra nesse livro vários dos milagres de Jesus, incluindo, por exemplo, a cura do paralítico de Cafarnaum, a ressurreição da filha de Jairo, a multiplicação de pães e peixes e a transfiguração de Jesus no monte. O mais interessante é que Marcos dedica cerca de 1/3 desse evangelho, que vai do capítulo 11 até o capítulo 16, para narrar a última semana de Jesus. É a narrativa mais dramática e intensa da paixão, crucificação e ressurreição de Jesus. Provavelmente porque assim era feito por Paulo, por Pedro e por aqueles que levavam a mensagem de Jesus por onde passavam. Aliás, a mensagem da cruz é muito valorizada nesse livro, com a descrição detalhada do escárnio, da zombaria que Jesus sofreu desde a sua prisão até o ápice, que é a sua morte, seguida pelo véu do templo sendo rasgado e a confissão do centurião que afirma: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Essa contraposição da zombaria com essa contestação final, ela traz, então, ela valoriza a mensagem desse Jesus Salvador, como aquele que morre em obediência a Deus para o resgate da humanidade. Um fato interessante é que Marcos não narra alguns dos milagres mais conhecidos de Jesus, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Outro ponto curioso é que é o único evangelista que menciona que Jesus abordou com seus apóstolos a possibilidade de uma mulher iniciar um processo de divórcio, repudiando seu marido, e enquanto os outros evangelistas somente narram a parte de que o homem poderia repudiar uma mulher. Outra curiosidade sobre Marcos é que tem muitos estudiosos que acreditam que ele era aquele homem que corria nu quando Jesus foi preso. Ele narrou isso no capítulo 14, mas ele é uma narração que só está descrita nesse livro e leva a gente a acreditar que ele então narrou aquilo que ele mesmo viveu, porque não tinha testemunhas. E que o Espírito Santo então aumente a nossa fé e fale aos nossos corações durante a leitura desse evangelho.